Eu vou dar um exemplo. Então, observem que nós conseguimos representar esse movimento utilizando uma equação. E uma equação que fala sobre o x, que é a posição, e o t, que é o instante. Temos, então, x igual a 100 vezes t. Vamos utilizar dois exemplos utilizando essa equação. Vamos mostrar, então. Exemplo. Determine a posição do veículo no instante t igual a 2 horas. Você vai dizer para mim, professor, veja bem, eu já sei aqui no gráfico, olha só, após 2 horas ele está no quilômetro 200. Tudo bem, está correto, mas você poderia ter qualquer outro instante aqui. Então é apenas um exemplo. Então vamos resolver aqui. Exemplo, determine a posição do veículo no instante t igual a 2 horas. Determine a posição. Qual é a letra que representa a posição x? Então você quer calcular o x. X igual a 100 vezes t. Essa equação você deduziu utilizando o gráfico. X igual a 100 vezes t. Determine a posição do veículo. Então o que você quer obter? A posição. Você quer obter o x. No instante t igual a 2 horas. O que significa isso? Que no lugar do t você vai colocar 2. Então você vai resolver 100, x igual a 100 vezes t. X igual a 100 vezes, no lugar do instante, 2 horas. 100 vezes 2, 200 km. Ou seja, quando o instante é 2 horas, ele encontra-se na posição 200 km. Você pode verificar essa informação no próprio gráfico. Então, quando você tem à disposição o gráfico e uma equação, você pode também fazer essa análise. E realmente, após, no instante 2 horas, ele encontra-se na posição 200 km. Outro exemplo, utilizando a mesma equação. Determine o instante em que o veículo encontra-se na posição x igual a 300 km. Então agora, mudou um pouquinho. Agora, determine o instante. Instante é o tempo. Determine o instante em que o veículo encontra-se na posição x igual a 300 km. Vamos utilizar a equação. X igual a 100 vezes t. Essa equação você já sabe que é a equação para esse movimento. A função da posição em relação ao tempo para esse movimento. O que você quer determinar? O x ou o t? Determine o instante. Então você quer calcular o t. Que x? O t para qual x? O x é igual a 300 km. Então, no lugar do x, você vai colocar 300 km. É igual a 100 vezes t. Dividindo por 100 nos dois lados, ou ainda, 100 está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. T é igual a 300 dividido por 100 é igual a 3 horas. Vamos observar então que quando o instante, o tempo é 3 horas, qual é a posição que ele está? 300 km. Isso está de acordo com o nosso gráfico. Nesse nosso gráfico, quando o tempo é igual a 3 horas, a posição é igual a 300 km. Agora vamos mudar um pouquinho o exemplo. Vamos pensar que nessa viagem o veículo não partiu do quilômetro zero. Ele inicia sua viagem a partir do quilômetro 100. Então nós temos agora uma outra situação. Você agora tem um outro gráfico. Vamos agora começar a analisar um gráfico. Nesse gráfico você tem a posição em quilômetros e você tem o tempo em horas. Um instante de tempo em horas. Quando o tempo é zero, qual é a posição que ele se encontra? 100. Então agora ele não parte mais do quilômetro zero. Ele parte inicialmente do quilômetro 100. Então, quando o instante é zero, ele encontra-se no quilômetro 100. Quando o instante é 1 hora, ele encontra-se no quilômetro 200. Quando um instante é 2 horas, ele encontra-se no quilômetro 300. Quando um instante é 3 horas, ele encontra-se no quilômetro 400.
Vamos então calcular essa velocidade. Agora percebam o seguinte, esse movimento ainda é um movimento uniforme. Por quê? De 0 a 1 hora, quanto tempo ele gastou? Ele gastou 1 hora. De 100 km até 200 km, quanto ele se deslocou? De 100 até 200, ele se deslocou 100. 1 hora até 2 horas, você tem 1 hora. De 200 a 300 km, você também tem 100 km de deslocamento. Instante 2 até o instante 3 horas, você gastou 1 hora e ele deslocou-se por 100 km. Ou seja, a velocidade ainda é constante e é igual a 100 km por hora. Mas, nessa situação, ele não inicia o movimento no quilômetro 0. Ele inicia o movimento no quilômetro 100. Vamos, então, escrever agora esse resultado. Sempre é muito importante, estudantes, vocês organizarem bem os dados. Então, os dados obtidos no problema. Então, vamos analisar esse gráfico. Quando o tempo é 0, a posição inicial é 100. Então, quando o tempo é 0, a posição inicial é 100. Então, vamos anotar aqui. Quando o tempo é 0, a posição é 100 quilômetros. Ou seja, essa é a posição inicial. Porque no início da marcação do tempo, a posição inicial era 100. Aí você vai considerar o seguinte, para calcular a velocidade, você pode utilizar qualquer intervalo de tempo. Aqui nós vamos escolher a posição inicial 100 e a posição final 400. Um instante inicial 0 e um instante final 3. Por quê? Porque quando o tempo é 0, a posição é 100. E quando o tempo é 3, a posição é 400. Vamos resolver então. Velocidade igual deslocamento, ΔX dividido pelo tempo. Se ΔX, como é uma variação, conforme já afirmamos anteriormente, é igual a posição final menos a posição inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Qual é a posição final? Final nesse intervalo considerado. Então, 400. Qual é a posição inicial? 100. Então, 400 menos 100. Qual é o instante final? O instante final é 3. O instante inicial, 0. Então, 400 menos 100 dividido por 3 menos 0. 400 menos 100 é igual a 300, dividido por 3 menos 0 é igual a 3. 300 dividido por 3 é igual a 100 km por hora. Nessa situação, nós temos duas informações, que a posição inicial é igual a 100 km e a velocidade é igual a 100 km por hora. Vamos, então, elaborar essa função da posição em relação ao tempo. Então, se você não anotou, anote no seu caderno para não esquecer. A função da posição em relação ao tempo é dado por x igual x0 mais vt. O que não muda nesse exemplo? A posição muda? Sim. É uma variável. O tempo muda? O instante muda? Sim. A velocidade varia? Não, é constante. A posição inicial varia? Não. Então, o que você tem? Você sabe que a posição inicial ela não vai mudar e a velocidade também não. Então, para elaborar a função, você vai substituir apenas com aquelas grandezas que você sabe, que são grandezas que não variam. Vamos escrever, então, essa função. X igual x0 mais v vezes t. X igual. Qual é a posição inicial? Posição inicial, 100 km. 100 mais. Qual é a velocidade que nós já calculamos? 100 km por hora. Então, no lugar do V, você vai colocar 100 km. Vai substituir por 100 km por hora. A nossa função é igual a 100 mais 100t. Muito importante, pessoal, é que para vocês não somarem esses valores. Como assim, professor? Olha só. X é igual a 100 mais 100 vezes t. Essa já é a equação. Não é para você somar 100 mais 100t e escrever que isso aqui é 200t. Não.
porque o t só multiplica pelo 100. Então a função é x igual a 100 mais 100 vezes t. Pronto. Essa é a função da posição em relação ao tempo. Você não tem que somar 100 mais 100t. Aliás, você vai somar. O que você não vai obter como resultado é 100 mais 100t igual a 200t. Porque o t só multiplica por esse 100. Então, quando você chegou nessa equação, x igual a 100 mais 100 vezes t, pronto, você tem uma variável, tempo, que está relacionada com outra variável, posição. E o 100 e esse 100 são constantes. Então, essa função, esse movimento pode ser descrito, aliás, por essa função. X igual a 100 mais 100 vezes t. Agora, como é que poderíamos, então, utilizar essa equação? Essa equação, para esse gráfico, é dado por x igual a 100 mais 100 vezes t. Vamos, então, substituir. Vamos dar um exemplo. Determine a posição do veículo no instante t igual a 2 horas. O que você quer calcular aqui? Determine a posição. Qual é a letra que representa a posição? A letra que representa a posição é a letra x. Então você quer saber o x quando o tempo é igual a 2 horas. Então o que você faz? Você utiliza aquela equação que você obteve, x igual a 100 mais 100 vezes t. Você quer calcular o x quando o tempo é 2. Então você substitui no lugar do tempo o 2. Então você tem x igual a 100 mais 100 vezes 2. E 100 vezes 2 é 200. Então você tem x igual a 100. Perceba que não é para você somar 100 mais 100t. Não é a mesma coisa que 200 vezes t. Você tem que primeiro fazer essa multiplicação. Então você tem 100 mais 100 vezes 2, 200. Só após ter efetuado a multiplicação, você vai fazer a adição. X é igual a 100 mais 200. 100 mais 200, 300 km. Ou seja, quer dizer que ele andou 300 km em 2 horas? Não. Quer dizer que no instante 2 horas, esse veículo ele está na posição 300 km. Vocês podem observar no gráfico. Observem no gráfico. Quando o instante é 2 horas, qual é a posição que ele está? 300 km. Foi exatamente isso que nós obtivemos no nosso cálculo. Quando o instante era igual a 2 horas, a posição era igual a 300 km. Poderíamos também fazer a seguinte questão. Determine o instante em que o veículo encontra-se na posição x igual a 400 km. Determine o instante. O que é instante? É o tempo. Determine o instante em que o veículo encontra-se na posição 400 km. Um instante. Então você quer saber o tempo. Você quer saber o tempo. Em que o x é quanto? 400 km. Vamos novamente utilizar a equação que vocês obtiveram, que nós obtivemos nesse caso. X igual a 100 mais 100 vezes t. Você quer determinar esse tempo, esse instante t. Então, no lugar do x, 400, igual a 100 mais 100 vezes t. Vamos lá. Vou simplificar, na verdade você diminuiria nos dois lados, mas a gente fala o seguinte, né? A gente fala que você tem 400 igual a 100 mais 100 vezes t. 100 é mais, passa para cá, menos. 400 menos 100 é igual a 100 vezes t. Então primeiro você vai fazer essa subtração. 400 menos 100 é 300, igual a 100 vezes t. 100 está multiplicando, passa dividindo. Na verdade, divide nos dois lados, né? Mas é só uma forma da gente se expressar aqui. Então, o tempo vai ser 300 dividido por 100, que é igual a 3 horas. Significa que ele andou 3 horas? Não, necessariamente. Significa que quando um instante é 3 horas, ele está na posição
400 quilômetros. Vamos observar no gráfico. No gráfico nós temos que, quando o tempo é igual a 3 horas, a posição é 400 quilômetros. Então, conforme já havíamos falado anteriormente, você pode descrever o movimento em um gráfico ou também utilizando uma equação. Foi o que nós